É uma alegria estar de novo lá com o nosso programa Amor Exigente. Meu amigo, minha amiga, telespectador da nossa televisão, da Arquidiocese de Maringá, o Amor Exigente é uma proposta de vida que quer resgatar a qualidade de vida para tanta gente que, muitas vezes, diante de certos impasses, diante de certos comportamentos, de certas atitudes, não consegue levar uma vida com qualidade e, consequentemente, não consegue depois buscar luzes, soluções para desafios modernos e pós-modernos, como a dependência química, a dependência da droga e, enfim, outros tantos desafios que a vida humana aí hoje coloca para todos nós. Hoje nós queremos tratar com você o sexto princípio do amor exigente, que relaciona-se à postura, que relaciona-se ao modo de ser. No amor exigente nós chamamos o sexto princípio de o princípio do comportamento. Isto é, a gente quer tomar consciência que o comportamento dos pais vai influenciar no comportamento dos filhos e vice-versa. O comportamento dos filhos vai influenciar a vida dos pais. Nós temos certeza que na medida em que nós mudamos nossas posturas, na medida em que realmente o amor cai em profundidade no nosso coração, a vida será mais gostosa de ser vivida. A vida terá um sabor diferente, porque mudamos o comportamento, mudamos o nosso jeito de ser, mudamos a nossa postura. Quer dizer, nós vamos buscar na ética, nós vamos buscar em princípios religiosos, em verdades que cremos, modos muito claros de vivermos a nossa vida e sermos realmente felizes. Aliás, amigo, amiga, é para isso que nós existimos, para sermos realmente felizes. Fique com a gente, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre o sexto princípio do amor exigente, o princípio que trata do comportamento humano. Até mais. O amor é exigente, o amor é exigente, o amor é que deve preencher a nossa vida plenamente. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje para nós, Fátima? É o primeiro dia da nossa nova vida. O primeiro dia da nossa vida. Que bom, amigo, amiga, sabermos, né, que hoje é o primeiro dia da nossa vida. Eu quero acolher você aqui na nossa sala, Fátima, a sala do amor exigente. Muito obrigado, Padre. Que bom nós podermos estar aqui, não é, Fátima? Que bom, é uma alegria imensa fazer parte também desse programa de amor exigente. Que bom. Olha, Fátima, nós já estamos caminhando, olha, vamos já chegar nessa série de programas à metade dessa proposta do amor exigente, dando assim uma visão geral, né, dos princípios que norteiam essa proposta de vida que visa a qualidade de vida. Hoje nós já vamos para o sexto princípio, O sexto Fátima. princípio já pensou? Que coisa boa? Que bom, chegamos na metade. Na metade já. E diz o ditado que quem chegou na metade já contempla o fim, não é assim? Verdade. Quer dizer, para nós, quem chegou na metade já começou a entender que o amor exigente trata de alguma coisa muito importante na mudança de vida. Aliás, Fátima, há poucos dias, da semana passada, eu escutei alguém dizendo que viu o nosso programa e essa pessoa começou a ter um comportamento diferente em relação ao filho. Eu falei assim, aguarde, porque nós vamos ter um programa que vai tratar do comportamento. Exatamente. É o princípio, de hoje, o comportamento. E é disso que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre Vamos lá, isso. então, vamos já começar falando, direto, como é que esse princípio influencia, qual é a reação, que esse princípio vai bater, digamos assim, no coração das pessoas.
O princípio do sexto princípio, que é o comportamento, ele é a essência do amor exigente. Né? Tanto o nosso cartaz tem, quem vai nas reuniões, nada muda se eu não mudar. Então, a essência do amor exigente é o comportamento, porque o nosso comportamento influencia os de casa, né? Nosso esposo, nossos filhos, e os comportamentos dos filhos influenciam a gente. Então, nós pais devemos ser exemplo. Né? Nós pais, professores, as pessoas devem ser exemplo para a nossa sociedade. Se a sociedade está difícil, se nossos filhos, nossos alunos estão muito difícil, é porque o comportamento dos pais não está sendo coerente. Né? Então os pais é exemplo. Eu lembro muito bem dos meus pais, foram exemplo o tempo todo. E nós, né, eu como mãe, eu preciso ser exemplo para exigir, para cobrar, para pôr limite dentro da minha casa. E para isso eu preciso ser coerente também, não ser permissiva, né? Porque o que a gente veja muito é a permissividade, né? E o comportamento, ele é a base de tudo, né? Se eu for uma pessoa equilibrada dentro da minha casa, né, se eu coloco limite, se eu converso com os filhos, se eu elogio, se eu também corrijo, né, no momento certo, é isso que vai fazer o ambiente familiar, a gente dar o máximo para eles desenvolverem as suas potencialidades. O comportamento, então, está ligado ao jeito de ser, né, Fátima? É o jeito de ser, a postura, os nossos valores. Aos valores, aos atos, né? Às atitudes, não é verdade? E o comportamento diz respeito também à sinceridade de vida. A sinceridade de vida. Por exemplo, se você, no mercado, alguma coisa assim, você vai pagar a conta e você percebe que eles deixaram de cobrar R$1, R$2, ou mesmo você tomou um iogurte, mas você, em vez de passar pela caixa, você esconde isso. Essas pequenas atitudes que hoje as pessoas acham que é comum, mas não é correto, isso aí atrapalha muito na educação do filho. O filho veja e percebe, a minha mãe não está fazendo o correto. E ele, logicamente, ele se acha no direito de fazer também essas pequenas coisinhas erradas, que vai lá na frente vai dar uma grande coisa errada. Né? Certo. E o Fátima, às vezes a gente brinca assim, mas atrás dessa brincadeira eu acho que tem uma coisa muito importante que vai ajudar a ilustrar esse princípio. Uhum. Eu, às vezes, vejo assim, certos pais que em casa falam assim: filho, diga que o papai não está. O pai está lá atendendo a casa e de repente toca o telefone e o filho já vai com essa mentira na cabeça, né? Ao papai, mesmo estando, ele mandou dizer que não está, né? Você veja, é um comportamento meio distorcido aí. Bastante distorcido. Que vai gerando, né, comportamentos distorcidos nesse menino, nessa menina que está em processo, né, de uma formação inicial. Não é? Então seria legal a gente ver como é que teria que ser as atitudes do pai, da mãe em relação, né, ao comportamento, ao trato dos filhos. Nós somos o espelho, né? O tempo todo, aliás, eles têm tempo até demais para olhar como que é o nosso comportamento. Então, nós somos espelho. No caso de uma mentirinha dessa, tão simplesinha, tão bobinha, né? Muita gente vai dizer assim, né? De mandar dizer que não está. Né? O filho percebe, ele fala, ué, se meu pai mentiu, eu também posso mentir. Então, lá na frente, você vê que o filho está mentindo, mas, como se diz, a gente não tem nem moral, porque ele vai falar, você também mentiu. E hoje está complicado no Brasil que as pessoas estão mentindo demais, né? O tempo todo mentindo, achando que isso é ser esperto. E, na realidade, o ser esperto é ser correto, coerente, é ser justo, é ser ético. Né? Então, é isso que a gente precisa passar a mensagem para os filhos, mentir jamais. Eu lembro que mentira na minha casa, meu Deus do céu, meu pai, uma vez eu levei uns tabefe dele por causa de uma meia mentira. Né? Então eu tinha 14 anos de idade e eu fui no cinema, minha mãe sabia que eu ia no cinema, e eu falei para o pai que eu ia estudar, porque imagina, de semana ir no cinema, era uma meia verdade. E ele descobriu que eu fui no cinema e levei uns tabefe.
né? Então, mentira é isso aí, mentira não existe meia verdade, né? Igual gravidez, não existe uma meia grávida, ou é verdade ou é mentira. E o tempo todo nossos filhos estão olhando e se espelhando. Eles são muito espertos, eles copiam muita coisa da gente, muita coisa do pai, né? Eles aproveitam, a educação é isso, eles aproveitam o que eles querem. Muitos aproveitam para o bem, outros só pegam os defeitinhos, né, da gente. E nesse processo todo, Fátima, de busca de coerência de vida através da mudança de comportamentos, quer dizer, que sejam realmente comportamentos positivos, comportamentos bons, éticos, né, morais, né? O que deve vir primeiro? Né? Que mudança nós devemos, digamos assim, encaminhar para que nesse processo da busca de comportamentos que criem vida de qualidade, o que vem primeiro nesse processo todo? O processo primeiro é a mudança minha, né? A minha mudança. Então, muitos vão ao grupo do Amor Exigente e quer mudar quem? O marido. Nossa, o tempo todo não, porque meu marido é assim. Ou então os filhos. E o Amor Exigente, ele é bem claro e ele diz, a mudança é sua, né? Começa por você. Então, a mudança começou por mim, né? Na época, eu lembro que há 12 anos atrás eu só chorava, né? Então, se tinha algum problema dentro de casa, eu era, nossa, uma Maria das lágrimas, né? De tanto que chorava. Então, a postura da gente, né? Eu comecei a mudar nisso. Eu tive a consciência plena que era a minha mudança que ia fazer a mudança dos outros, né? Aí, uns 6 meses atrás, 6 meses depois, o meu marido viu a minha mudança e ele também começou a participar do Amor Exigente. Porque ele viu que é uma proposta de qualidade de vida, que as pessoas começam os 12 princípios norteiam a nossa vida. E é em cima desses 12 princípios que a gente vai fazendo essa mudança, né? Então, nós vivemos 24 horas, né? Tudo que acontece é a luz do Amor Exigente, né? E ajuda muito, né, no nosso dia a dia. Então, o comportamento, se eu quero realmente que haja mudança dentro da minha casa, é preciso começar por mim, né? Se eu vejo, por exemplo, as mulheres falam demais, né? Então, uma das metas que se a gente veja, né, as mulheres falam, não, eu vou falar pouco, né? Teve um caso de um rapaz que a mãe falava demais, ele falava assim, eu vou escutar ela fala demais. Aí a meta da mãe era, aquela semana, ela ficar quietinha, só escutar. Passou 2 dias, o filho perguntou, mãe, a senhora está doente? A senhora está doente? Então, realmente mudanças, a nossa mudança, o nosso jeito de ser, que a gente, independente da nossa idade, nós temos condição de mudar para melhor. Com certeza. Não é? Aliás, a vida é uma escola. A vida é uma escola, não tem como. E eu vejo que não se trata simplesmente de mudar mecanicamente os comportamentos, as atitudes, não é assim? Não. Porque mecanicamente até que a gente consegue, de repente, digamos assim, eu tenho um comportamento negativo em relação ao trato com os outros. Mas porque eu quero conseguir alguma coisa do outro, então eu mudo apenas externamente. Parece que a coisa não é só externa. Não é externa, é interna, né? Porque quando existe alguma crise, é que você percebe se houve mudança ou não, né? Então, é tão importante o nosso equilíbrio, né? Então, às vezes acontece de problemas graves, né, na casa da gente, a gente tem que ter, em vez de você reagir, né, você pensa para agir. Então, existe muita gente que bota tudo a perder porque reage, por impulso, por nervosismo, fala um monte de besteira, estraga tudo, né? A Fátima, só um ganchinho aqui, desculpe interrompê-la, mas tudo bem. Quer dizer, a mudança de comportamento me leva a, digamos assim, a pensar a vida de uma maneira mais tranquila, mais harmoniosa. Isso, mais tranquila, mais harmoniosa, e nós usarmos realmente, não a nossa emoção, mas ser mais racional, né? Sermos mais racional, isso ajuda muito em todos os lugares da nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, lidar com funcionário, né? Porque o que a gente percebe é que as pessoas, elas reagem, colocam todo o seu emocional, sua raiva naquele momento e põem tudo a perder, deixam quantas pessoas magoadas. Então, com os filhos também, por mais, vamos supor que o problema está grave, a gente tem que pensar bastante, analisar para agir
conversar com calma, colocar responsabilidades, né? E não é mecânico, isso é todo um processo de, eu digo assim que se você é cristão, é também você melhorar os teus defeitos, né? Como o senhor fala, o padre fala, os pecados de estimação, né? Sim, então, quer dizer, sim. aqueles defeitos nossos de estimação, a gente trabalhar aquilo lá para melhorar na convivência. Ok, Fátima. Nós vamos para um breve intervalo e esse assunto nos interessa muito porque diz respeito, né? A Fátima agora há pouco acenou um aspecto religioso do comportamento. Esse aspecto diz respeito à nossa conversão. E a conversão é um trabalho que vai durar até depois da nossa morte. Mas se quisermos ser felizes, é esse o caminho. Fique com a gente, porque o Amor Exigente volta daqui a pouquinho. O amor é exigente, o amor é exigente. Amor Exigente. Apoio Cultural, O Casulo Feliz e Favime. O amor é exigente, o amor é exigente. De volta com o nosso programa Amor Exigente, hoje tratando do 6º princípio desta proposta que visa qualidade de vida e prevenção. A gente acolhe aqui na nossa sala, na sala do Amor Exigente, a nossa amiga Márcia. E ela participa, né, Fátima, do Grupo Amor Exigente aqui conosco. Exigente, faz parte da equipe da MAEX também. Faz parte da equipe e é uma das pessoas que está lá à disposição, né, de quem quiser, né, na sede do Amor Exigente. Isso mesmo. É uma alegria, então, Márcia, recebê-la aqui na nossa sala. E a pergunta tradicional, como está você? Como você está, Márcia? Cada vez melhor. E que dia é hoje da sua vida? Primeiro dia da minha nova vida. Que bom saber disso. Palavras não são palavras para nós, mas as palavras tornam-se vida. Por isso, elas caem em nossos corações e nós procuramos realmente tornar-nos cada vez melhores. Ô Márcia, eu gosto sempre de fazer uma pergunta nesse segundo bloco, né, em se tratando dessa experiência que você está vivenciando. Eu gostaria de saber como é que foi o seu encontro com a proposta do Amor Exigente. Como é que o processo, né, aconteceu? Como é que foi o primeiro encontro? Enfim, como é que você deparou com a proposta? Bom, o Amor Exigente ele mudou a minha vida. Posso dizer assim que hoje eu sou uma outra pessoa. Mesmo que as outras pessoas que estão em volta de mim não sintam isso de alguma forma, mas eu sei que sente. Mas para mim foi assim essencial, Amor Exigente, como se tivesse me recuperado como ser humano. Olha que bonito. O amor isso, né, Fátima? É lindo, nossa. Conheci a Márcia desde o começo, né, Márcia? A Fátima esteve à frente, a Helena foi a primeira pessoa que me apoiou. Ela pode dizer como eu cheguei no Amor Exigente. Eu sempre quis mudar a minha vida, né, como pessoa. Eu achava assim, injusto eu vir aqui só para fazer o que eu fazia. Eu achava que eu tinha que mudar, eu tinha que ser uma pessoa diferente, eu tinha que fazer algo diferente, mas eu não sabia nem por onde começar. Aí surgiu, né, um acontecimento em casa, na família, que eu tive que procurar o Amor Exigente, de alguma forma, né, para melhorar essa situação, mas aí eu descobri que através do Amor Exigente, eu não iria fazer muito para essa pessoa, mas eu iria fazer para mim, como pessoa. Então eu fortaleço isso que eu falo, porque foi assim uma mudança muito grande na minha vida, no meu comportamento dentro de casa, com as minhas filhas, com o meu marido, com o meu neto, com as pessoas que estavam envolvidas comigo. Em relação a pequenas coisas, foram pequenas coisas e são pequenas coisas, que eu acho que a mudança ela é a partir de pequenos detalhes dentro de casa. E você, se quiser, quem sabe, né, Márcia, pudesse dizer para os telespectadores quais são essas pequenas coisas. Exemplos. Um dos comportamentos que eu mudei muito
era a forma de eu falar. Eu falava assim de uma forma, eu sou italiana, né, pelas mãos, e eu falava de uma forma agressiva. Não era assim agressiva, alto e assim, mas eu falava de forma que os meus olhos, isso que eu falo, os meus olhos, ele emitia às vezes a raiva dos acontecimentos que a minha filha, ou que eu achava que as pessoas que estavam em volta de mim tinham feito que eu não gostasse. Aí primeiro eu comecei a me vigiar, a partir das palestras, a partir, né, dos princípios do amor exigente, eu fui vendo o que eu tinha que modificar dentro da minha vida. E o primeiro, eu lembro até hoje que a primeira coisa que me mudou para mim foi a minha maneira de olhar para minha filha. Quando eu queria corrigir ela para alguma coisa, eu tentava me policiar no sentido que eu não olhasse com raiva. Eu olhasse com carinho, com compreensão, não admitindo que ela fizesse errado, eu concordaria com aquilo, mas que eu achava que estava errado, mas eu tinha que falar com amor nos olhos. E isso foi uma das primeiras coisas que mudou e me marcou a minha vida. Outra coisa que veio por consequência das minhas mudanças era a forma com que a Helena já falou e a Fátima falou. Quando acontecia um problema, eu comecei a recuar nos momentos. Não falar naquele momento, quando a pessoa vinha, a pessoa que eu digo, sempre a pessoa da família, as pessoas que estão envolvidas comigo. Sim, sim. Eu dar um recuo, dar um passo para trás, analisar como que eu devo fazer, porque a partir do momento que eu tomei aquela atitude, eu tenho que seguir. Como eu podia tomar uma atitude errada, então eu primeiro pensava, e não significa que eu estou sendo covarde. Falava, não estou sendo covarde, eu estou apenas dando um tempo para que as coisas se assentem, para que eu possa tomar uma medida, pelo menos, que eu possa continuar levando esse processo. Porque, né, não é, Fátima e Márcia, às vezes na vida nós temos que contar até 1000, né? Até 1000. Antes de uma atitude decisiva, né? Com a cabeça fria, né? Com a cabeça fria. E essa parte de recuar é muito importante. Você recuar e ver realmente, né, as prioridades, como agir. E acho que não se trata de ser covarde, né, Márcia? Não, não, eu acho que é agir racionalmente, né, com a cabeça. É porque muitas vezes nós nos deixamos levar por impulsos. É verdade. E quando nós nos deixamos levar por impulsos, a gente faz dos pés, as mãos, e das mãos, os pés. Quer dizer, invertemos todo o processo, né? Usando a racionalidade que a Fátima e você já acentuaram aqui e falaram, né? Sendo mais racional e menos emocional. A gente é muito emocional com os nossos filhos, né? Com as situações dentro de casa. E a gente, no amor exigente, a gente vai aprendendo a ser mais racional, falar mais com calma, ser menos agressivo, né? Lidando com os filhos. Nosso comportamento muda em relação a tudo. Hoje, para mim, como o padre, vocês já falaram aqui, hoje eu não era uma pessoa feliz. Eu achava que se eu sorrisse hoje, amanhã eu iria chorar. Isso é um ditado, né, que todo mundo tem. E isso é uma outra coisa que mudou muito na minha vida. Se eu estou a fim de sorrir hoje, eu dou aquela bela gargalhada. Se eu tiver que chorar por algum motivo, eu choro. E aí continua. A vida continua. E a vida continua. Eu mudei tanto na minha vida em relação a estar no amor exigente, que eu digo que eu continuo, porque eu tenho que continuar me policiando. Porque se eu deixar de estar no amor exigente, eu não vou continuar me policiando. Eu vou, né? É que a gente fala lá no amor exigente, né? Que a gente vai carregar a bateria todos os domingos. Toda reunião. Compartilhando com as pessoas que estão lá, nós como coordenadores, a gente vai lá para aprender, para ouvir o que eles estão falando. Eu voltei até aos 50 anos, eu voltei a estudar. Realizar um sonho? Né? Realizei um sonho na minha vida que eu acho que eu ainda tenho muito que fazer. Espero que eu tenha mais uns 40 anos, né? Para levar isso. E então até eu falo para os professores, brincam comigo, falam, eu vou estar de bengalinha ainda aprendendo, porque eu acho que o amor exigente, ele começa a passar para a gente que a gente tem tempo ainda, que não é porque a gente está com 50, 51, 52 que a gente tem que deixar.
A gente aprende todos os dias. Pegar gosto pela vida Pegar também. gosto pela vida, pegar gosto pela leitura, aprender, porque a gente aprende todo dia. Com certeza, com certeza. E o Amor Exigente traz essa força que a gente não tem. A vida é realmente uma escola, É uma escola. A vida é um aprendizado. Eu me lembro de uma frase que é atribuída a João Paulo II, que ele dizia, era um dos discursos dele, feito ali nos Estados Unidos, que até o Papa tem que aprender. Até o Papa tem que aprender a mudar. Ele falava da conversão, daquilo que há pouco, né, nós falamos, né, Fátima? Ele dizia assim, olha, eu como Papa, eu preciso aprender a mudar. Que belo exemplo, porque esse homem que foi tão vigoroso para o mundo, não só para a igreja, não é? Diz uma coisa dessa, imagina nós, a gente, os pobres mortais. não é? Não é verdade? Márcia, que joia saber dessas coisas, né, da sua vida e como realmente o Amor Exigente está trazendo qualidade de vida para você. Qualidade de vida para mim, exatamente Que essa bom. palavra. E eu diria assim, a mudança de comportamento ou de comportamentos é um peso na sua vida? Não. Ou isso traz mais, digamos assim, alegria de viver? Isso me traz um prazer Um prazer. de estar aqui. E a partir desse conhecimento, dessa vivência com o Amor Exigente, eu sei que eu tenho que fazer mais além de só isso. Tenho mais coisas para fazer, tenho mais coisas para buscar. Eu acho que a gente, como ser humano, a gente não vem aqui só para trabalhar, para usufruir das coisas que o mundo nos traz, que eu consumo, que essas coisas. Tem muito mais coisa envolvida na nossa vida, além de só isso. E o Amor Exigente traz para a gente isso, que a gente tem que fazer exatamente isso. De se doar, né? Se da doar. forma. E é muito bom, é gratificante. Que bom saber disso. Que bom saber que o Amor Exigente é uma proposta, digamos assim, muito, muito existencial, porque traz-nos opções, e eu diria, traz-nos uma opção necessária de resgate da dignidade humana, de resgate da vida. E nós que cremos, nós sabemos que houve alguém que disse, Jesus de Nazaré que disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. E penso que é essa experiência que você está vivenciando, né, Márcia? É uma sementinha, eu falo que o Amor Exigente ele é uma sementinha para a cidadania. Para a cidadania. E se a terra é fértil, né, vigora e fica Exatamente. uma maravilha. Que bom. A minha mudança, a sua mudança, nos trazem realmente qualidade de vida, nos trazem felicidade, nos trazem o prazer de viver, a alegria de viver. Queremos então agradecer de coração a presença da Márcia. Eu é que agradeço. Queremos mais uma vez Uma alegria, né? dizer para a Fátima o nosso obrigado de estarmos aqui juntos nessa busca, né, de partilhar as experiências vividas no Amor Exigente que nos trazem qualidade de vida. Exatamente. Nada muda se eu não Se eu não mudar. mudar. Né? O meu comportamento, não só externo, mas o meu comportamento interno, quer dizer, aquelas razões mais fundantes, as razões mais fundamentais da minha vida, só têm sentido se elas forem no amor, para o amor e com o amor. Um abraço para você, meu amigo, minha amiga, telespectador, e não esqueça de colaborar com esse meio de comunicação que é a nossa TV Terceiro Milênio. Ela depende de você para sobreviver. Entre em contato conosco, entre em contato com uma das paróquias católicas e veja como você pode dar o seu contributo para que não só esse programa, mas para que a televisão como um todo permaneça sempre no ar. Fique com Deus e até a próxima oportunidade. O amor é exigente, o amor